E você falou agora, né, dessas empresas que elas já começam a ser mentoras de outras startups, e até qual o porte, mais ou menos, que essas empresas elas param de ser incubadas e elas já podem virar mentoras e, enfim. Então, Mariana, a gente tem uma jornada, né, com alguns steps, assim, né, então, para a startup ela completar toda a nossa jornada e ela estar apta, né, que a gente fala para se graduar, ela tem que atingir uma maturidade necessária mesmo. Então, no nosso programa, a gente tem 4 grandes principais fases, né? Que então ela começa ali na fase de validação, aí ela avança, né? Começa os primeiros clientes, validar, aí ela passa para a fase de geração de demanda, onde ela já está descobrindo que, bom, eu acho que eu tenho um possível modelo de negócio aqui, já está aumentando minha base de clientes, e aí a gente passa ela para uma segunda fase, uma terceira fase, que é a fase de tração, onde o objetivo dela é gente brinca que é construir a máquina de vendas dela, né? Então, ela já tem seus primeiros clientes, já está entendendo um certo padrão, então ela precisa agora realmente validar esse modelo comercial, porque até então ela estava validando o modelo de negócio, agora ela está validando o modelo comercial para botar lenha nessa máquina, né? Então, aí eu aumentar a sua estrutura de custos, aumentar vendas, aí meu investimento é muito no comercial. E aí, quando eu tô, né, encontrei esse padrão de vendas, nesse fluxo que faz sentido, e aí começa a aumentar a minha estrutura de clientes, aí eu tô preparado para escalar. Aí é pensar novos mercados, é pensar em internacionalização. Aí é o momento que a gente gradua. Então, quando ela já está escalando, né, quando ela já tem validado seu modelo de negócio, seu modelo comercial, e está aumentando sua estrutura de custos, sem precisar mexer na sua estrutura né, de clientes e receitas, sem mais olhar tanto para aumento da estrutura de custo e desenvolvimento de produto em si, né? Então, esse é o ponto. Você tinha comentado que a incubadora ela não oferece um aporte, né, propriamente dito. Isso vem mais de aceleradoras. Mas ao longo de todo esse processo, as startups elas investem puramente capital próprio, elas têm algum patrocinador? Como funciona nessa questão? Então, isso é legal, porque dentro da ACAT, né, a gente tem outros programas, né, que eu acabei não reforçando eles aqui, que ajudam nessa parte de captação de investimento. Então, a startup ela pode seguir alguns caminhos. Então, ela pode ir com recurso próprio, né, que é o que a gente chama de bootstrap. Então, às vezes ela tem já seu próprio recurso e não quer buscar investimento, e tá tudo bem, né, é um pouco mais desafiador, mas a gente tem cases que a startup né, conseguiu, ou ela pode buscar recursos de algumas fontes. Então, tem algumas que buscam muito recursos de fomento, então, editais, né, programas de aceleração, programas que né, dão aporte, geralmente são recursos de fomento mesmo, e aí a gente ajuda, então, um exemplo prático, né, então a gente, por exemplo, tem um edital do CNPq que apoia com bolsas né, para desenvolvimento de projetos dentro de startup. Esse é um exemplo, então a gente ajuda também. E também tem um caminho aqui que esse é bem comum das nossas startups aqui, que é buscar investidores, né? E aí a gente tem hoje, aí é dentro da CAT, inclusive, uma rede de investidores anjo aqui de Santa Catarina, que se chama RIA, que é uma parceria com a Anjos do Brasil. Então, hoje a gente tem quase um pouco mais de 40 investidores anjos, que são pessoas físicas, né, que querem investir em startup, e a gente dá esse apoio de como fazer isso. E aí, né, quando a startup está buscando investimento, a gente apresenta essas startups através de fóruns, né, que tem alguns fóruns de apresentação de pitch, né, onde ali pode sair um investimento. Então, um grupo de investidores investe numa startup. E a gente também tem um grupo, né, que a gente chama de GT Investimento, que aí não é investimento anjo. Então, investimento anjo, a gente está falando aí, nosso grupo ali, eles investem, digamos que até no máximo 500 mil,
né? E aí, quando a startup ela está um pouco mais avançada, ela precisa de um recurso maior, aí a gente tem esse GT Investimento, que aí são parcerias que a gente tem com fundos de investimento, que aí eu posso ter, por exemplo, fundos como a Bossa Nova, né, que investem mais numa fase inicial, até fundos de série A, série B, ou seja, que colocam um aporte bem mais significativo, que aí quando a startup realmente precisa de um aporte maior para escalar para novos mercados, internacionalizar. Então, a gente tem esses mecanismos, e aqui mesmo a gente encontra, né, dentro da ACAT, a gente vai fazendo essas conexões. É isso que é legal, né? De ter a rede já, a CAT, junto dentro da Midtech. Eu tenho mais uma dúvida, que na verdade é relacionada com alguns problemas que a gente já teve dentro do Centro de Empreendedorismo, né? Lá da Unesp. Em determinado momento a gente teve uma incubadora, a gente começou com esse processo, porém era muito focada nos estudantes da própria Unesp, né? Então não era algo que eles estavam dependendo muito daquilo para começar a desenvolver, então não tinha tanta pressa, assim, digamos, de começar uma startup. E isso interferia bastante no engajamento. Então, muitas vezes a pessoa tinha essa ideia de startup, queria, mas a gente não tinha esse engajamento. Teve alguma coisa parecida dentro da Midtech? Vocês já lidaram com isso? Ou o pessoal que vai lá é um outro público e acaba sendo mais engajado? É legal essa questão, Mariana. No Midtech é um pouco diferente, né? Até porque, eu esqueci de mencionar, mas um programa de incubação, né, no nosso caso aqui, ele é pago, né? Então, a startup, ela tem que fazer um investimento no que a gente vai apoiar ela. Então, digamos que também ela já tem que ser engajada ali, porque senão ela vai estar, né, digamos que jogando um dinheiro fora. Então, a gente minimiza um pouco isso na própria seleção. Mas como eu mencionei já anteriormente, como o nosso ecossistema aqui, ele já é muito maduro, né, a gente tem uma procura muito significativa. Então, quando a gente, para vocês terem uma ideia, quando a gente lança um processo seletivo, né, que a gente faz anualmente, às vezes para 10 vagas, assim, aparecem 120, 130, 150 startups. Então, a gente já conseguiu, né, ter uma visibilidade, uma capilaridade que nos proporciona, né, fazer boas escolhas no processo seletivo. Então, se a gente já vê que um time não consegue, não tem tempo para se dedicar, então, dedicação exclusiva é um dos pontos que a gente avalia no processo seletivo, então já não entraria no nosso programa. Mas essa sua questão me lembra muito a minha experiência anterior, que é completamente diferente. Na incubadora que eu coordenei em Minas, o público era exatamente isso, né? Eram muitas vezes estudantes, né? Muitas vezes até pós-graduandos, né, que estavam desenvolvendo algum projeto ali na sua dissertação ou na sua tese de doutorado e queriam transformar isso, né, num produto, numa startup. Então, são realidades muito diferentes, inclusive as metodologias que a gente usa são diferentes. Então, esse é um ponto que a gente deve sim considerar, né? Quando a gente está falando de incubadoras né, que são acadêmicas, né, a gente tem que, às vezes o tempo de incubação às vezes tem que ser um pouco maior, a dedicação a gente, né, tem que levar isso em consideração, então eu compreendo que esse é um desafio, né, e de fato, assim, na minha visão, o que fazer acho que estimular, né, de como pode relacionar, né, dividir um pouco esse tempo entre, né, os estudos e a própria, esse projeto, né, de startup, mas eu acho que, né, para mim, eu acredito muito que nesses casos, né, a gente tem que investir muito em educação empreendedora, né, em ações de sensibilização e prospecção, para que mais estudantes, mais pessoas queiram criar suas startups, e aí você aumenta um pouco a boca do funil ali para chegar mais também, para que vocês consigam
de alguma forma, fazer esse filtro melhor, né? Porque também empreender é uma questão de time, né? Então, às vezes eu tenho uma ideia muito legal, mas eu tô naquele, sei lá, no nível hard ali do meu processo de graduação, então não é o time. Então, é muito disso também.